Olá, tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vindas, vem comigo, programa na Cron TV. Mais um episódio aí para a gente conversar um pouquinho, vou falar de uma coisa séria hoje, né? Então, vamos lá, vamos falar sobre constelação sistêmica familiar, no caso de adotados, né? Como a gente vê e trabalha e ajuda muito, né, com relação às pessoas que foram adotadas, a família dos pais adotivos, com o relacionamento com o filho adotado. Então, a constelação é uma ferramenta bárbara, que harmoniza muito e inclui, né? Então, eu vou mostrar para vocês como que é a visão sistêmica para alcançar a felicidade e a harmonia, nesse caso de crianças adotadas, né? Então, todos os adotados têm direito de saber, né, de onde eles vieram, quem são os pais biológicos dele, né? É um direito do ser humano isso, né? Então, essa questão de ficar escondendo não é bom, né? Enfraquece a família dos pais adotivos e a relação entre eles, né? Então, a gente vai olhar aqui um pouquinho sobre os problemas do inconsciente e do consciente, né? Que a gente vai ter com os pais biológicos, a visão com os pais biológicos, com os pais adotivos, a criança e aqueles que fazem a intermediação da criança. Eu estou me baseando numa fonte muito fidedigna do sistema, com muita experiência, que é o livro do meu professor de constelação, que foi o Renato Bertatti. Aprendi muito com ele e ele tem mais de 30 anos de experiência, né? Então, além dele ser um médico psiquiatra, né? Ele tem também muita experiência nessa área de constelação sistêmica e foi, né, um dos filhotes, eu digo entre aspas, do Bert Hellinger. Era muito próximo dele, acompanhou muitas constelações fora do Brasil antes do Bert vir para cá. Então ele tem bastante experiência e por isso ele escreveu um livro muito interessante. Ele é bem fininho, mas é ótimo, tem um conteúdo incrível. Eu gostei muito de poder receber toda a instrução por ele, sou muito grata, né? E como eu tive agora recentemente uma cliente que era adotada e estava com muitos problemas familiares com relação à família dos pais biológicos, né? Que ela queria entrar em contato, mas estava complicado. E aí eu falei, faz uma constelação, né, para você harmonizar essas questões. E foi feito e, graças a Deus, eu tenho certeza que ela vai ficar mais tranquila, as coisas vão se harmonizar, se equilibrar e tudo vai dar certo. Falando um pouquinho dos pais biológicos, né, a carga emocional que eles têm pela separação, pela perda, né, traz muitas consequências aí profundas para todos no sistema familiar, né? E que é importante saber que não é só no conceito daquela geração, ele vai prolongar para várias gerações aí para frente, né? Então vai trazer problemas, né, de conflitos, enfim, para gerações futuras. Então, por isso que é sempre bom
fazer constelação o quanto antes para você harmonizar todo o seu sistema. E também amenizar as dores, né, os sofrimentos, que é uma das questões muito doloridas, né, de a gente tratar. E com relação ao sistema, né, a constelação ela presenteia, né, a gente com soluções, né, então, e com consciência, né, que é o melhor. A consciência sem julgamentos, né, de todo o sofrimento que houve para se doar àquela criança. E então tem muitas soluções que a constelação privilegia para quem passa por elas. Eu já fiz, eu acho que desse período que eu me formei até hoje, acho que 4 constelações sobre adotados, e todas foram muito bem aceitas e os resultados muito bons. Com certeza ajudou bastante na situação que as pessoas se encontravam. E então a gente, sem julgar, né, os pais que doaram as crianças, né, podem ser por problemas financeiros, por raiva e desprezo, porque às vezes a mãe vê na criança a figura do pai. Então é muito difícil ela se relacionar com a criança, e sendo que tem muitas frustrações com o pai, que às vezes foi embora, sumiu, sei lá, muitas coisas acontecem, né? E o medo também de matar a criança, impulsos de incesto, né? medos de fazer algo ruim para a criança. Então a mãe ou o pai, ela prefere dar àquela criança do que cometer algum crime com aquela criança. Elas estão tão incomodadas mentalmente com alguma coisa que elas preferem, né? E tem infinitos motivos, enfim, né? A gente não precisa colocar todos, mas só para dar alguns exemplos, né? Os pais adotivos, eles têm que ter um motivo que é o melhor, né, para adotar uma criança, que é o de doar para a criança tudo que eles receberam dos pais, né? Às vezes eles têm até filhos biológicos, mas eles receberam tanto da família deles, dos pais, dos avós, que eles têm excesso de energia, de amor. Então eles podem adotar mais uma criança e doar aquele amor todo que eles têm para dar, né? Então esse é o foco maravilhoso, o melhor dos mundos para o adotado, né? A criança vai ser olhada com muito amor, muita foco, né? Foco para a criança, né? Então é isso que ajuda e dá muita força à criança adotada. E claro que muito provavelmente vai ser difícil ter problemas com essa adoção. Mas o que não é saudável, né? Então o que não é saudável fica na ordem invertida. Então, porque a criança não é o principal foco do motivo de se adotar. O principal foco, por exemplo, pode ser de substituir alguma criança que foi abortada ou que faleceu, né? Então o foco é para a perda e não para a criança que está sendo adotada. Então vai causar muita confusão e conflitos, problemas sérios nessa família. Também quando só um dos pais quer ter filho, o outro não quer. Então um dos pais quer ser pai, então aí, ou pai ou mãe, né? Então aí, para salvar o casamento, é adotada uma criança. Então a criança vem para um serviço, para salvar o casamento. Então isso não é bom, vai ter muitos conflitos, vai ter problemas, e
E aí é invertido o conceito, né? Porque os pais vão ficar infantilizados, né? E quem vai mandar é o filho. Então não é bom. Não vai ser um conceito nada bom. E tem que ter sempre um motivo sincero, honesto, né? Para você adotar uma criança. Sempre por amor e para dar o foco para a criança, não para dar o foco a alguma coisa do casal, porque senão não vai ser nada bom, né? Eu fiz um resuminho que é muita informação aqui. Então, quem adota tem a necessidade de doar e compartilhar o amor. Esse é o verdadeiro foco da adoção, que eu já falei, estou repetindo para gravar. Com certeza tem que gravar, porque às vezes as pessoas têm motivos para trazer uma criança para a família e não dá certo. E se ela tem filhos, né, biológicos, ela pode às vezes fazer com que os filhos biológicos tenham acidentes, tenham problemas, quando o foco não é esse do amor, né, de compartilhar o amor. Por exemplo, no caso dos filhos legítimos sofrerem problemas, é quando, por exemplo, tem só meninos e eles querem uma menina, uma questão de gênero, né? Como eles não têm menina, eles querem adotar uma menina. Então é muito superficial essa questão. E aí os filhos homens podem sofrer acidentes e até morte. Então é uma coisa séria, tá? A gente está falando uma coisa séria. Para a criança, o lugar mais seguro é ela estar no sistema dela, original, com os pais biológicos, né? Então a adoção só acontece quando os pais não podem ou não querem ter aquela criança junto com elas, e nem os avós, e depois nem os tios, né? Nem algum parente. Aí a criança adotada, ela tem uma vida sempre difícil, né? Porque é uma questão emocional muito grande essa de rejeição, né? De insegurança, né? Então ela terá esse sentimento de dor, rejeição, e também ela pode conviver bem com essa situação, ser uma pessoa forte, segura e tal, ou também não ser nada disso, ela enfraquecer e ficar presa no vitimismo, né? Mas tem todo esse peso numa família que tem adoção, mas a gente tem que olhar sempre sem julgamento, como observadoras, né, que eu falo, fica aqui e só olha para lá, olha para cá e não julga, observa, né, como na meditação eu comento bastante sobre isso. E a alma do adotado, ela sempre sabe, no inconsciente às vezes, que tem alguma coisa estranha ali na família, né, ela não sabe o que é, mas ela sente, né, alguma coisa. E quando isso é esclarecido, ela sente um alívio incrível. Por isso, quando você puder, né, os pais adotivos, falar com a criança, abrir o jogo, contar mesmo que eles adotaram, que eles têm muito amor por ela, eles respeitam a criança e o modo como ela chegou, né? E é engraçado, né, que a criança, o adotivo, ele, depois que cresce, ele não deve mais amor, né, o sentimento de amor
aos pais biológicos, e sim aos pais adotivos, né? Mas eles devem, sim, uma gratidão imensa e eterna pela vida deles, né? Então ele deve a vida aos pais biológicos, né? E também não deve se sentir culpa nenhuma, porque na verdade ele é vítima, não tem culpa nenhuma, né, dessa questão. E também nem sentir culpa por não amar os pais biológicos, porque como ele foi criado com os pais adotivos, né, não tem como a junção ali, né, não dá liga, porque eles têm amor pelos pais que adotaram ele, né, então fica mais tranquilo eles ficarem em paz assim. Então o grande lance para as famílias é unir, né? Então o filho adotado aqui, ele tem os pais biológicos e tem os pais adotivos. E isso é uma grande família. Quando você inclui, né, os pais biológicos na família, são todos parte da mesma família, é isso aí. Então os pais adotivos, eles têm mesmo que um compromisso de ajudar os pais biológicos a sobreviver, né, ter contato com o filho adotivo, se sentir bem quando eles estiverem próximos, né, por ter dado esse presente maravilhoso que foi o filho, né? Então, e o que mais? Então, o mais importante, com certeza, é a criança adotada se sentir forte, segura, feliz, em paz, né? E na constelação a gente vê muito que o sistema mostra, sem julgamento, né, uma grande família. E isso é que dá o equilíbrio, né, quando tudo é fraternalmente incluído e tudo em paz, com consciência, né, mesmo que os pais biológicos já tenham falecido na constelação, eles aparecem, né, porque existem vivos aqui e vivos lá, né, na outra dimensão. Mas na constelação, no sistema, todos estão vivos e todos se comunicam e têm consciência e se harmonizam e evoluem. Então, o conceito desse trabalho, dessa ferramenta é incrível. Eu amo fazer constelação porque é uma ferramenta que ajuda muitas pessoas, principalmente nesse caso, né? E um conselho que o Renato dá nesse livro, né, é para olhar para a criança como a coisa mais séria, assim, para a família, além do amor, né, você, quando quiser adotar uma criança, primeiro o lugar melhor para essa criança estar é com a família original dela, né, os pais biológicos. Se eles querem doar por causa do sustento, o melhor que você pode fazer é ajudar na parte financeira, né? E se eles, mesmo assim, não quiserem doar, não é só por questões financeiras, fazer a mesma proposta para os avós, se eles não quiserem, para os tios, e se nenhum deles quiser, aí sim, aí você pode adotar a criança, né? E os pais adotivos, eles nunca podem assumir o lugar dos pais biológicos, porque eles não são. Então, tem que ser realista. E para a criança, é o certo e o melhor, ser honestos com ela, desde pequeno, né? Então a criança, ela pode até se sentir mais
respeitada e ter mais respeito pelos pais adotivos quando você abre o jogo mesmo, diz a ela com muito respeito, acolhimento, né? Isso é uma coisa muito séria, vou te contar e tal, e contar direitinho como que aconteceu e tal, e falar que eles são os pais adotivos, mas que essa criança tem os pais biológicos, né? Que no futuro ela pode até entrar em contato se ela tiver vontade, né? E o ideal é que realmente se faça essa comunicação. A criança conheça os pais biológicos e mantenham esse olhar, né? Esse amor por eles de forma sem julgar, né? Porque eles tiveram algum motivo muito forte que eles não deram conta disso, né? E por isso que eles doaram. Mas a ideia é que tudo entre em harmonia, né? Com honestidade, sinceridade, principalmente. Na constelação, a gente dá prioridade sempre às coisas mais honestas possíveis, mesmo porque dentro do sistema a gente vê quando você fala alguma coisa que é mentira, logo a gente descobre. Por isso que eu amo fazer constelação, é uma ótima ferramenta para a gente harmonizar, enxergar o que está acontecendo, o que a gente não está vendo, né? E poder ajudar as pessoas. Ó, dá um ok aqui embaixo se você gostou do vídeo, um joinha e vamos conversar aí, põe nos comentários alguma dúvida que você tenha, e se inscreva no canal, no Cron TV, e clica lá na campainha para receber as notificações de novos vídeos e vamos para o próximo. Vamos ver se eu falo alguma coisa de empresarial, sobre constelações empresariais. E fique à vontade, se você quiser agendar uma constelação comigo, pessoal ou empresarial, a gente pode fazer online, tá? Sem problema nenhum, a força é a mesma e, como eu disse, o sistema é perfeito e ele vai mostrar o que está acontecendo, a realidade, tá bom? Hoje está seco aqui, mas está friozinho. Eu deixo aqui um grande beijo, obrigado pela vista no vídeo e dá um ok, se você gostou mesmo, ficou até agora. Vamos para o próximo vídeo. Constelações, é um tema muito bom. E quando você quiser participar, vem aqui para Cotia. A gente sempre tem. Terça-feira eu vou fazer uma pessoal, de problemas com jurídicos de casa e tal, é bem interessante. Então, vou me despedindo aqui, uma ótima semana, paz, amor e alegria.